formado, que tem nos libertado, a tua palavra que tem trazido esperança, força e alegria e cura para as nossas almas. Papai querido, eis-nos aqui. Tira todo impedimento, tira todo cansaço, todo enfado, toda fadiga, tira tudo que não provém do Senhor, mas que a partir de agora, ó Pai, nós venhamos receber o maná que vem do céu para nos alimentar nesta noite. E diante de Ti nós apresentamos o Teu servo, continua usando ele poderosamente para falar com a Tua igreja, Pai. Nós Te pedimos em nome do Senhor Jesus, amém? Pega as vossas Bíblias. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. É uma alegria muito grande podermos estar aqui reunidos debaixo das mãos do Senhor. Convido os irmãos para abrir vossas Bíblias em Mateus capítulo 4. Mateus 4. Amém? A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e disse: Se és filho de Deus, atira-te debaixo, porque está escrito: Aos teus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e ele te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse: Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isto deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Podeis assentar, irmãos. Andar nos preceitos da palavra de Deus não é fácil. É por isso que a palavra fala: você tem que vigiar e orar para que não entreis em tentação. Mas Jesus passou por todas essas dificuldades por causa de mim, por causa de nós, para que nós pudéssemos estar aqui hoje, sob essa palavra. Então veja que o sentido, o tão é grandioso nós estarmos aqui. Olha o que ele fez. Se abnegou de ser Deus, se humilhou, foi morto, foi crucificado. O mundo te oferece sempre coisas fáceis. E você vê que para você se tornar um adorador de Deus, não é fácil. A porta é estreita, vai ter dificuldades, vai ter deserto. Mas é o caminho, é a verdade, é a vida. Aquilo que é fácil demais não tem valor. Judas Iscariote vendeu a sua salvação por 30 moedas de prata. E o que ele fez com essas moedas? Nada. Tentou devolver, não dava mais. Aquilo que ele tinha feito levou Jesus à morte. Ele se enforca, porque aquilo que o mundo te dá é perecível.
Aquilo que o inimigo te dá, ele te toma de volta. E aquilo que Deus te dá, ele não te toma de volta. Ele colocou aquele povo na Babilônia, porque aquele povo não obedeceu os preceitos, e foi mais de 500 anos ele tendo paciência com esse povo. Colocou no deserto, ensinou as leis, como caminhar com ele, ser dependente de Deus. Não é fácil essa caminhada. Porque se fosse fácil, todo mundo era crente. Porque se fosse fácil, Adão e Eva não tinham comido do fruto proibido lá no jardim. Só que ao mesmo tempo é uma escolha que você pode fazer. Nós podemos fazer essa escolha. Você lembra antes de Caim matar o seu irmão? Deus foi lá e falou para ele, com o semblante seu, por que você está fazendo isso? Presta atenção no que você vai fazer. Se você tivesse feito a oferta direito, eu não teria aceitado a tua oferta. Você e a tua oferta. Mas mesmo assim, ele foi lá e fez aquilo que estava dentro do coração dele. É o livre-arbítrio que nós temos. Só que quando você aprende a grandiosidade que é a palavra de Deus, isso te dá força, te dá sustentação, te dá espiritualidade na sua vida. E mostra para você, para mim, para cada um de nós, o tão importante é nós estarmos aqui reunidos. Isso é uma dádiva de Deus para nós. O Criador dos céus e da terra nos dá essa rica oportunidade de estarmos aqui a adorar em espírito e em verdade. Primeiro o diabo fala para Jesus, você não precisa de passar por isso. Transforma essas pedras em pães, né? Tu não é filho de Deus? Vai facilitando tudo, né? E quando você se depara com a palavra de Deus, tem regra, tem estatutos, tem ordenanças, tem caminhos, tem renúncia e tudo mais. Não é fácil, mas é gratificante. Não é fácil, mas Jesus venceu. Venceu ou não venceu? E se ele venceu e fala para nós, vocês também podem vencer. Farão coisas tão grandiosas ou maiores, aqui eu fiz porque eu estarei ao lado do Pai. Somos nós. Sempre haverá provas. Todos os grandes homens de Deus. Olha só. Em Jó capítulo 2, a palavra de Deus fala assim, Jó capítulo 2. Jó capítulo 2. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles, apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás, de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. Perguntou o Senhor a Satanás, observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitasse contra ele, para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor, pele por pele tudo quanto o homem tem, dará pela sua vida. Estende, porém, a mão, toca-lhe os ossos da carne, e verás se não blasfema contra ti na sua face. Disse o Senhor a Satanás, eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Mais uma vez você vê o inimigo, o lado mal. Aquele que quer matar, roubar, destruir. A única coisa que ele faz é isso. É o pai da mentira. Mas por que Deus permite que isso aconteça na vida de Jó? Isso não é Jó não era temente a Deus, se desviava do mal, homem íntegro. Por que isso tudo estava acontecendo na vida dele? Se a serpente não tivesse entrado no jardim do Éden, o homem teria livre-arbítrio? Não. Foi a partir desse momento que o homem quis andar do seu jeito.
fazer a sua maneira. Fazer errado? Sim, mas fazer a sua maneira. Foi ou não foi? A partir daquele momento, Deus tira Adão e Eva do jardim. Agora eles tinham que plantar para comer. No jardim estava tudo perfeito. Mas eles fizeram uma escolha. Você fez uma escolha hoje. Nós fizemos uma escolha de estar aqui hoje. Saímos da nossa zona de conforto. Muitos não vieram, preferiram uma hora estar em casa, ou no bar, ou aonde eles acharam que é melhor. Escolhas. Mas nós continuamos firmes diante da palavra do Senhor. É fácil? Não é fácil. Veja Jó passando por tudo isso, toda essa dificuldade na vida dele. Já tinha perdido os filhos, perdido o gado, perdido tudo. E agora estava perdendo a saúde. Porque Deus estava permitindo que o maligno fizesse isso na vida dele. E o que o maligno faz? Incitar você contra Deus. O que ele quer realmente? Que você o adore. Não foi isso lá? Ele falando para Jesus: se você me adorar, eu te dou tudo que você quiser. Tudo que está nas minhas mãos eu te entrego. O verdadeiro sentido dele é fazer você o adorar ao invés de adorar a Deus. Adorar o mundo não é mais fácil, as coisas do mundo? É ou não é? Mas depois vem as consequências. Adorar a Deus não é fácil, tem dificuldade, tem que ter renúncia, tem que ter tudo isso que nós conhecemos. Mas a vida eterna está lá esperando cada um de nós. O melhor dessa terra está lá esperando por nós. A terra de Canaã está ali. Mas tem que andar no deserto, tem que alimentar de maná e tudo isso. Mas é ali que a gente aprende a conhecer. É na dificuldade que nós aprendemos a confiar em Deus. É por isso que Jó estava passando por essa situação. Jó ouvia falar de Deus. Mas vai chegar no momento, por tudo isso que ele vai estar passando aqui, que ele vai ouvir Deus falar com ele. O próprio Deus falando com ele. Você já teve essa experiência de Deus falar direto no teu coração? Não ser mais o pregador? Quando está louvando, de Deus falar através do louvor? Porque é isso que nós viemos aqui buscar. Esse é o sentido da gente vir até aqui. É por isso que o Senhor, o Espírito de Deus, quando Jesus é batizado, o leva ao deserto. Por quê? No deserto não tem nada que o diabo vai te oferecer lá. O que ele vai te oferecer no deserto? O dinheiro? Compra o que no deserto? Uma semente você vai plantar no deserto? Então, o deserto simboliza a presença de Deus no crente, nas nossas vidas. E aqui Jó estava passando por esse mesmo deserto. Doente. A sua própria esposa, porque é assim que o maligno faz, ele usa quem está próximo de você. Quem vai machucar você mais? Quem está próximo ou quem está longe? Quem está próximo, não é? Aonde que Jesus menos curou pessoas? Na sua terra. Por quê? Por causa da sua família, que não acreditava. E para o milagre acontecer, você tem que acreditar em Jesus. Não é verdade? Passou por várias dificuldades, andou, não tinha dinheiro, não tinha riqueza, não tinha coroa. Um rei montado num jumentinho. Todo mundo esperando um rei montado num cavalo branco. Isso é que é o grande problema, é que a gente quer que as coisas de Deus aconteçam nas nossas vidas da nossa maneira. E aí o inimigo chega em você, oferece, te dou todo o reino e toda a glória. Você não está preparado para aquilo, o que você faz? Não, 30 moedas de prata já é o suficiente. Não foi assim com Judas? Mas não resolveu. Enquanto os outros 11 continuaram na dificuldade, na escassez, mas na presença de Deus, caminhando até o final. O nome Judas para ali, naquele momento. Enquanto que Pedro, enquanto que João, enquanto que Tiago, enquanto que André, enquanto que os outros continuam avançando, fazendo a vontade de Deus. João Batista foi o maior homem diante de Deus, mas aos olhos dos homens, João Batista não era ninguém, não tinha roupa, comia qualquer coisa, não é verdade? É fácil ou não?
Não é fácil andar no caminho de Deus, mas é gratificante. Você vai passar por momentos muito difíceis da nossa vida, mas você é preparado para passar cada um desses momentos. Jó estava preparado para isso aqui. Vem os amigos, fala o que tem de falar, fala você pecou, e vai. Quando chega no final, quando ele começa a falar com Deus, com o coração aberto, e Deus ouve, às vezes nós achamos que Deus não consegue, ou não está ouvindo a nós, mas a todo momento Ele ouve a sua oração, Ele sabe do que você precisa, e você tem que continuar persistindo para que Ele responda a você, porque senão, qual o sentido de nós estarmos aqui? Nós não estamos aqui para ouvir Deus nos guiar com a sua própria voz? Fala, vai passar por isso, por aquilo, mas eu estou junto com vocês. E aí Jó fala uma das coisas mais bonitas. Antes eu ouvia falar de Deus, agora eu vejo. Por quê? Porque ele passou por toda aquela dificuldade, por toda aquela prova. Jesus foi provado. A partir daquele momento que o inimigo ofereceu ouro, prata, poder, mandou ele usar os poderes dele, ofereceu tudo que tinha para oferecer. Agora ele ia usar outra tática, porque ali não funcionou mais. E aí ele usou tudo contra quem? Contra os discípulos. Pedro negando, Pedro não querendo que o Senhor Jesus perecesse. Não foi assim que o Senhor falou para ele? Para trás, Satanás, que só conhece as coisas, que só valoriza as coisas dos homens. Então é assim. A palavra de Deus, ela vai vir sempre contra aquilo que nós estamos esperando, quando a gente está na carne. Mas quando você está no Espírito, você aprende a esperar o momento certo, a valorizar tudo que Deus tem para você, mesmo que seja pouco. José nunca desistiu. Ele poderia ter, na primeira oportunidade da vida, lá com Potifar, que já estava tranquilo, ele podia ter fugido de lá e voltado para sua casa, mas ele não quis. Ele era um escravo, sim, mas ele podia, ele andava para tudo quanto é lugar ali, ele tinha dinheiro, ele podia ir embora dali, mas ele não foi, porque ele sabia que Deus tinha algo na vida dele aqui, naquele lugar. E a mesma coisa acontece aqui conosco. Deus tem obra nas nossas vidas aqui, e é no tempo certo dele. Em Lucas capítulo 18, Lucas 18, entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade, eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ele ser de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Olha as dificuldades que Zaqueu enfrentou para se aproximar de Jesus. Ele era rico, ele podia estar muito bem na sua casa, não precisava daquilo, precisava. Mas algo tocou no coração de Zaqueu. Como que uma pessoa que não tem posses, bens materiais, uma multidão está seguindo? E por que essa pessoa está curando as pessoas pobres, as menos favorecidas? Por que ele preocupa com essas pessoas? Talvez ele fizesse essa pergunta para ele mesmo. E por que ele era rico e os fariseus não gostavam dele? Talvez tudo isso fez com que ele mudasse a direção, quisesse ver algo diferente. E aí ele enfrentou todas as dificuldades. Foi fácil ele subir naquela figueira brava? Não é fácil adorar a Deus. Não é fácil. A maioria das pessoas que vê não consegue entender o que está acontecendo. Mas é gratificante, é a coisa mais grandiosa do mundo. Zaqueu descobre isso. Ele se desprende de todo o bem material ao qual ele passou a vida inteira procurando, acumulando. Quando ele fala, metade do que eu tenho eu vou dar aos pobres, e aquele que eu passei para trás eu vou restituir 4 vezes. Jesus falou, hoje houve salvação nesta casa, porque também este é filho de Abraão.
Por quê? Porque é muito difícil as pessoas se desapegarem das coisas materiais. Ele achou um sentido na vida. E vocês? Acharam esse sentido também? Estão conseguindo entender o verdadeiro valor que essa palavra tem? Por que a gente, se a gente estiver entendendo, a gente mostra nas nossas atitudes. Eu sempre falo, na teoria tudo é fácil, mas quando vem na prática a coisa é complicada. Quando você tem que perdoar, quando você tem que virar a face, na teoria é fácil fazer isso. Mas quando Deus coloca você diante da situação, para você praticar, é quase impossível, mas para Deus nada é impossível. E aí que você vai ver se você realmente está no caminho ou não. Você está caminhando direitinho na palavra, nós estamos caminhando. Quando é fé, Deus vai lá e coloca uma tentação. Não seja dinheiro, vamos coloca uma mulher, um rabo de saia, e aí? Você vai conseguir sair daquilo? Você vai fazer igual Jesus? Está escrito, não adulterarás. Você vai fazer isso? Porque a palavra nos mostra, quando você vai aprendendo na palavra de Deus, ela vai cuidando de nós, nos protegendo. E foi o que Jesus falou, com a palavra de Deus. Ele foi se defendendo com o inimigo, porque ele conhece a palavra, só que ele altera a palavra, para que você caia, para você que caia no mundo, saia de diante da palavra de Deus. Então qual foi a prova de Zaqueu? Se desprender de tudo aquilo. Eu quero ver Jesus passar, eu quero ver só quem é Jesus. Só de ver aquela multidão e pensar qual daqueles será que é ele. E aquele esforço, e tudo aquilo que ele fez para se aproximar do Senhor, foi gratificante na vida dele. Sabe por quê? Porque hoje, milhares de igrejas estão pregando desse Zaqueu, por aquilo que ele fez. E outra, porque Jesus disse, hoje houve salvação nessa casa. Salvação. Esse é o verdadeiro intuito. A salvação é você caminhar até o final. E se Jesus falou, hoje houve salvação, significa que Zaqueu ia até o final com aquela caminhada. Porque quem falou não foi qualquer um, não, foi Deus. E você, está preparado para caminhar até o final? Eu estou. Para mim, a coisa mais importante é adorar a Deus. A coisa mais importante para nós, que temos o conhecimento, não é o nosso trabalho. A coisa mais importante não é a nossa família, que também é, mas eu estou querendo dizer para vocês que o mais importante é colocar Deus em primeiro lugar na sua vida, porque você colocando Deus, Ele salva você e toda a sua família. Se você coloca Deus em primeiro lugar na sua vida, Ele salva você, toda a sua família e abençoa o teu trabalho. Mas é preciso que a gente se esforce, porque nada é fácil quando você anda com Deus. Nada é fácil. Jesus Cristo nasce com essas perseguições. Jesus Cristo é batizado e vem as perseguições de novo, as provas. Mas agora ele não estava mais sozinho, mas ele teve que ficar 40 dias e 40 noites, sem se alimentar. Um esforço. Esse esforço vem de quem? De mim, de você. Morrer para o mundo, nascer para Cristo. Porque se você vive um evangelho facilitado, eu vou dizer para vocês, não vai conseguir chegar até o final. Não vai. Olha para trás para você ver quantas pessoas que já desistiram. Quantas pessoas que desistiram. Quantas pessoas já chegaram aqui falando, eu quero aceitar Jesus, eu vou aceitar Jesus. Aí passa 45 dias, cadê? Por quê? Porque não é fácil, e a gente fala, e a palavra de Deus fala, a porta é estreita, você vai ter que se abdicar de muitas coisas. É fácil morrer para nascer de novo? Você morrer e começar do zero? Uma nova criatura? Aquilo que você fazia que estava normal, agora não pode fazer mais? É fácil? Não é fácil. Você acha que foi fácil para Zaqueu se desprender do ouro e da prata?
Mas ele conseguiu enxergar algo muito mais valioso. 2 Reis, capítulo 5. 2 Reis, capítulo 5. 5:9. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficará limpa. Naamã, porém, muito se indignou e se foi dizendo: pensava eu que sairia ter comigo, pois se ia de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não sou porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e foi com indignação. Está vendo tanto que, mesmo você olhando, as pessoas, elas querem entrar no caminho do Senhor do seu jeito. A palavra de Deus fala, pode vir do seu jeito. Mas depois vem a mudança, depois vem a transformação, depois vem o amadurecimento, depois vem a espiritualidade, depois vem o prazer de você continuar andando nesse caminho. É fácil orar 2 horas todos os dias? 3 horas todos os dias orar? Não é fácil. Não é fácil. Mas quando você vai insistindo, você vai se adaptando, você vai igual o povo no deserto. Os primeiros 45 dias do povo andando no deserto, queria tudo voltar para o Egito, não estava aguentando mais. Já não estava importando mais a ser escravo. O que adianta ser liberto no deserto? Mas o deserto é só um momento ali é passagem. Você não vai ficar no deserto para sempre. É passagem para chegar em Canaã. Tem que passar. Não tem como fugir disso. Naamã chega com lepra, saiu da Síria, passou o deserto com carros e ouro e prata, que achou que ia negociar a cura, porque tinha dinheiro, e chega lá, Eliseu não vai nem recebê-lo, manda o menino e fala: vai lá, manda ele mergulhar 7 vezes no Jordão, e pronto, está resolvido o problema dele. Agora eu pergunto para você, é fácil? Para ele não foi, porque ele achou que ele tinha que ser tratado como um general, como todas as pessoas o tratavam. Apresentar ele para Deus e falar: olha, você vai ser curado em nome, né? E Eliseu nem demorou para ele. Mas a cura foi entregue para ele. Só que ele tinha que obedecer aquilo que era a palavra. Ele tinha que mergulhar. Se quisesse ser curado, tinha que mergulhar. E aí, com muito esforço e tal, e ele vai, mergulha 1 vez, 2, 3, até que acontece o milagre. O milagre aconteceu na primeira vez que ele mergulhou. Ele mergulhou a primeira vez e olhou, as mãos estavam curadas? Não, ele mergulhou, levantou, estava da mesma maneira. Ele mergulhou a segunda vez e olhou para ver se tinha algum lugar que já estava curado, talvez o rosto. Não, estava do mesmo jeito. Aí quando chega na 6ª vez, a pessoa quase que para, não é? Isso significa você ir até o final da caminhada com Deus. Não é hoje e mês que vem, ou amanhã, ou depois da manhã. É hoje, amanhã, depois e depois. São todos os dias buscando a palavra de Deus. São todos os dias andando no deserto. E se a gente faz isso com o coração aberto, acreditando de verdade, por mais que Naamã achasse tão difícil e que aquilo não fizesse diferença na vida dele, ele fez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aí ele tenta pagar o milagre. E Eliseu sabia que aquilo que Deus faz, você não tem que cobrar. A palavra de Deus não fala assim? De graça aprendeste, de graça ensinastes.
O evangelho não é barganha, o evangelho não é para a gente cobrar nada. Quando Deus quer levantar alguma coisa, levantar alguém, Ele faz, da forma dele, do jeito dele. Pedro, Tiago, João andaram na maior simplicidade, na maior dificuldade financeiramente, mas poderosamente com o Espírito Santo de Deus neles. E é isso que Ele quer que a gente entenda e valorize também. Fácil nunca vai ser fácil andar nessa caminhada. Não foi fácil para Jesus, não foi fácil para José, não foi fácil para Moisés, para nenhum deles. Mas todos eles, o nome ficou escrito no livro da vida porque eles venceram esses obstáculos e essas dificuldades. Em Êxodo capítulo 3, a palavra de Deus fala assim, para nós terminarmos, Êxodo 3. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote Midian. Levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés, respondeu: eis-me aqui. E Deus continuou: não te achegues para cá, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar que estás é terra santa. Você sabe por quê que Deus estava falando com Moisés? Porque agora ele estava pronto. Mas foi fácil essa caminhada dele até chegar aqui? Não. Ele teve que fazer renúncias, escolhas. Ele teve que escolher ou morar no palácio, no mundo, simbolizando aquilo que o mundo é, ou escolher o povo dele, que era um povo escravo. Olha só a grandeza de Moisés. Aonde a gente conhece as pessoas que sabem que ninguém está preocupado com ninguém, que ninguém não está nem aí para ninguém. As pessoas mal preocupam com as próprias vidas, dos lares, das casas, muito menos com as pessoas que estão de fora. E Moisés resolveu escolher um lado. Não quero mais palácio, não quero mais o mundo, não quero mais as coisas do mundo. Eu quero defender o meu povo, o povo de Deus. Eu quero defender essa palavra. Foi através daquela dificuldade que começou a acontecer na vida de Moisés que ele foi mudando o cenário. Deus foi mudando o cenário dele, mudando o caminho dele, colocando ele num deserto, colocou ele diante de um poço, e ali a vida dele começa de novo, e demora o mesmo tempo que levou para ele sair do palácio. 40 anos no palácio, depois mais 40 anos no deserto, para ser transformado, para se humilhar, para saber que o valor não está em coisas materiais, que o valor está em Deus. É Ele que nos sustenta. Às vezes nós não conseguimos entender algumas coisas que Ele faz, mas isso é você ter fé e continuar caminhando. Nós continuamos caminhando aqui no meio das dificuldades. Ou você acha que é fácil para nós também? Não é fácil. Ele coloca provas. Quanto mais lhe for dado, mais lhe será cobrado. Quanto mais Deus tem obra, mais a gente leva pancada. Mas vou desistir? Vamos desistir? Não, vamos continuar fazendo a vontade de Deus, porque sabemos que mais cedo ou mais tarde vem a alegria, mais cedo ou mais tarde vem a cura, mais cedo ou mais tarde vem o andar sobre as águas. E é isso que nós buscamos. E foi isso que Jesus fez quando ele disse: não quero ouro, não quero prata, não quero nada disso. Eu quero adorar a Deus. Porque para você adorar a Deus, primeiro você adora a Deus, e depois que você se torna espiritual, que Ele vai ver se pode ou não começar a te levantar financeiramente, para você ajudar as pessoas, ajudar aquele que está caído, que precisa de ajuda. Não é isso que ele falou para aquele mordomo infiel?
o mordomo infiel granjeando dinheiro para fazer amizade, para ficar na casa das pessoas. Ele falou: está vendo? O mundo consegue fazer melhor do que vocês, porque Deus levanta o povo para ajudar as pessoas e o povo não ajuda. É por isso que nós temos que estar sempre nos humilhando, crescendo, desenvolvendo. E agora Moisés, depois de tudo aquilo que ele passou, toda aquela dificuldade, ele volta. Porque o intuito de Deus na vida dele sempre foi libertar aquele povo. E tem mais gente aí para ser liberto. E o que a gente tem que fazer? A vontade dele. Caminhar aonde o Senhor Jesus caminhou. O Senhor Jesus falou: pega a tua cruz e me segue. Morre para o mundo. Quando ele falou para Nicodemos, tem que morrer e começar uma caminhada nova. De acreditar, você não está sozinho, eu não estou sozinho, nós não estamos sozinhos. Porque se nós estivéssemos sozinhos, nós nunca conseguiríamos estar nem aqui. Nós estamos aqui pela vontade de Deus, porque acreditamos um dia. E Ele fez a diferença na minha, na sua e na nossa vida. O inimigo fez de todas as formas até matar o Senhor Jesus. Disse: agora eu venci, matou, morreu. Mas aí que era a grande obra de Deus, foi porque matou um inocente, matou um que não tinha pecado. Então o pecado agora não tinha mais poder sobre mim, sobre você, por causa de Jesus. Porque não quis ouro nem prata, porque não quis mostrar o seu poder, mas matar a sua fome. Porque ficou 40 dias e 40 noites sem comer por causa de mim e de você e do Evangelho e de Deus. E será que nós não podemos esforçar um pouquinho mais para que essa palavra seja semeada aqui neste lugar, para que mais pessoas venham provar desse alimento, para que a gente não se enfraqueça, para que a gente não desista, para que a gente continue de pé? Porque mais cedo ou mais tarde as pessoas vão ver e vão ouvir, vão falar: gente, esse povo tem que ter Deus na vida deles, porque o tempo vai mostrando isso para as pessoas. Foi por isso que Deus colocou 40 anos aquele povo no deserto. As nações já estavam com medo daquele povo, porque sabia que se não tiver Deus, não sobrevive no deserto, por causa do sol, por causa do frio. E por isso nós agradecemos a Deus. Nós sabemos que não é fácil, mas é gratificante, e que essa palavra venha ficar no meu, no seu e no nosso coração, e continuar nos dando força, para que a gente continue caminhando e louvando a Deus, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Amém? Quem precisa de oração? Vamos colocar de pé, vamos agradecer a Deus, apresentar essa semana que se inicia, e que o Senhor venha continuar nos honrando, nos capacitando em nome de Jesus. Soberano Deus, eterno Pai, diante de Ti, Senhor, nós apresentamos essa semana que se inicia, apresentamos o nosso lar, os nossos filhos, as esposas, os esposos, os pais diante da Tua presença. Papai querido, continua cuidando, continua suprindo, ó Pai, as necessidades de cada um deles, ó Pai, nós Te clamamos nesta noite, e que o Senhor possa alcançá-los, da mesma forma que o Senhor tem nos alcançado, que o Senhor tem nos direcionado. Papai querido, eis-nos aqui, que o Senhor venha continuar abençoando a vida dos irmãos, com a bênção sem medida do Senhor, abençoando com a paz, com a força, com o refrigério do Senhor, a cura do Senhor sobre as nossas vidas nesta noite. Abençoa cada um que nos escutou, abençoa os nossos vizinhos da direita, da esquerda, da frente, do fundo. Abençoa, ó Pai, com as bênçãos sem medidas do Senhor. Papai querido, que o Senhor venha levar cada um dos irmãos debaixo das Tuas mãos santas e poderosas, livrando do homem sanguinário e fraudulento, em nome de Jesus. Amém? Estenda as suas mãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam com cada um de nós, e nós dizemos amém. Glória a Deus.